Oi pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou autora do blog Abrindo Parênteses, onde eu falo sobre viagens, comportamento e sobre a vida aqui na Alemanha. Eu me mudei para a cidade de Colônia em 2018 e hoje eu queria falar para vocês sobre uma coisa que os alemães adoram, que são seguros. Bom, uma peculiaridade da Alemanha é que serviços, de maneira geral, custam muito caro, então algum problema que você tiver ou algum reparo que seja necessário pode acabar custando muito caro. Por isso que as pessoas aqui geralmente têm seguro para praticamente tudo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns seguros que eu acho importante e que eu recomendo que as pessoas que estão vindo morar na Alemanha contratem também. O primeiro seguro dessa lista é o Haftpflichtversicherung, que é um seguro para terceiros. Então, é um tipo de seguro que cobre os danos que você causa a outras pessoas. Se você está aprendendo alemão, tente falar Haftpflichtversicherung 3 vezes muito rápido. Esse é um seguro muito importante, por exemplo, para quem aluga apartamento. É um dos motivos pelo qual nós optamos por contratar esse seguro. Eu e meu marido moramos num apartamento alugado e a cozinha desse apartamento não é nossa, a gente não comprou, mas ela é toda mobiliada. Então, todos os armários embutidos, forno, geladeira, fogão, máquina de lavar louça, enfim, todas essas coisas vieram junto com o apartamento, digamos assim, e pertencem à dona do imóvel. E aí, se acontecer alguma coisa com esses equipamentos que não são nossos, a gente ou precisa pagar pelo conserto, ou pode ser que precise comprar um novo, dependendo de qual que foi o dano. Por exemplo, digamos que a máquina de lavar louça, ela tem a frente ali que combina com os móveis da cozinha. Então, se manchar esse móvel, essa parte da frente, ou se acontecer alguma coisa que faça com que a máquina de lavar louça não combine mais com a cozinha, pode ser que a gente precise trocar toda essa parte da frente e nós vamos ter que pagar por isso. Então, como esse tipo de coisa, via de regra, pode ser muito caro aqui na Alemanha, é sempre legal ter esse tipo de seguro, porque aí o que acontece? Você manda consertar o equipamento ou você compra um novo se o equipamento não tiver mais conserto, você apresenta a nota fiscal para a seguradora que fez o Haftpflichtversicherung para você e aí a seguradora vai cobrir os danos que você vai cobrir esse valor aí que você precisou desembolsar. Então, não tem, por exemplo, uma franquia que você precisa pagar. Você paga o valor da apólice e aí essa apólice garante um seguro de até tantos euros, né? Tantos 1.000 euros, se for o caso. E aí você só vai precisar apresentar a nota fiscal e a seguradora vai cobrir as despesas que você teve. A questão é que o Haftpflichtversicherung é um seguro que cobre qualquer coisa, basicamente, que seja de terceiros, mas que está sob sua responsabilidade. Então, digamos que você tem uma festa de casamento para ir e alugou um vestido lindo em tons pastéis. Aí, quando você chegou na festa de casamento, alguém derrubou uma taça de vinho tinto no vestido e manchou o vestido. Essa mancha não saiu, você tentou pagar uma lavanderia profissional para tirar a mancha e não teve o que fazer, e aí a loja pediu que você pagasse, né, o preço de um vestido novo. Então, se você tiver o Haftpflichtversicherung, esse é o tipo de coisa que a seguradora vai cobrir. Você vai pagar primeiro a loja, né, vai pagar o valor do vestido novo ou vai pagar o valor da lavanderia, enfim, vai guardar as notas dessas despesas que você teve, vai apresentar para a seguradora e a seguradora vai te reembolsar esse valor. Outra coisa que o Haftpflichtversicherung cobre é chaveiro. Então eu já contei aqui no canal a história de quando eu e meu marido nos trancamos para fora de casa e precisamos chamar um chaveiro e que foi super caro. Então, se nós tivéssemos o Haftpflichtversicherung, esse também seria o tipo de coisa que a seguradora reembolsaria depois. Inclusive, essa história do chaveiro foi um dos motivos que nos convenceram a contratar esse seguro. O segundo item dessa lista é o Hausratversicherung, que nada mais é do que o seguro para casa. Então, já que você está protegendo aí as coisas dos outros, por que não proteger as suas também, né? Por mais que o apartamento onde nós moramos hoje não seja nosso, mesmo assim, a gente acreditou que valia a pena contratar esse seguro para proteger as nossas coisas que estão aqui, né, querendo ou não, os eletrodomésticos que a gente comprou, os móveis que nós temos hoje, tudo isso é coberto pelo Hausratversicherung. E tem mais uma coisa que a maioria das apólices desse tipo de seguro cobre, que é a bicicleta. Por mais que a Alemanha seja um país super seguro, infelizmente uma das coisas que acontece e muito por aqui é o furto de bicicletas. E uma das coisas que você pode incluir na apólice do seu Hausratversicherung é a cobertura para sua bicicleta. Então, se esse é o seu caso, abre o olho que é um seguro que vale a pena.
O terceiro item dessa lista, eu só vou pronunciar uma vez, porque a palavra é muito comprida e eu tenho muita dificuldade de dizer, que é o Berufsunfähigkeitsversicherung. E nada mais é do que um seguro contra invalidez. Esse é o seguro que vai proteger um trabalhador caso ele esteja impossibilitado de praticar sua profissão no futuro. E quando eu digo impossibilitado, não vai conseguir mais trabalhar nunca, sabe? Não é uma questão assim de fiquei doente ou precisei ficar afastado do trabalho por causa de uma cirurgia, um problema de saúde, alguma coisa assim, vou ficar alguns meses sem trabalhar e vou voltar depois. Não, é realmente um seguro contra invalidez no caso de uma pessoa não poder mais trabalhar. Então, digamos que você é lá o Doutor Estranho, sabe? O personagem da Marvel. Como eu assinei o Disney Plus recentemente, eu tô na vibe de assistir todos os filmes da Marvel. O Doutor Estranho é médico, ou era médico, no caso, depois ele virou um super-herói. Enfim, o Doutor Estranho era um neurocirurgião e ele sofreu um acidente de carro. Uma das consequências desse acidente é que ele quebrou vários ossos das mãos e mesmo depois de passar por procedimentos médicos e por reabilitação, ele ficou com uma sequela que era um tremor nas mãos. Então, por conta disso, ele não conseguia mais operar da forma como operava anteriormente e, portanto, não conseguia mais performar a sua profissão. Se o Doutor Estranho morasse na Alemanha e tivesse o seguro contra invalidez, a seguradora responsável pela apólice dele pagaria um salário pro resto da vida do Doutor Estranho. Brincadeiras à parte, o seguro contra invalidez é o que vai pagar o salário que você deixou de ganhar por não poder exercer mais a sua profissão. Então, quando você vai contratar um seguro contra invalidez, você precisa dizer para a seguradora qual que é o salário que você espera que eles paguem no caso de invalidez. E aí, obviamente, que quanto maior for esse valor, mais cara vai ser a sua pólice. O próximo seguro dessa lista é um seguro para assessoria jurídica que se chama Rechtsschutzversicherung. Esse é um seguro que, na minha opinião, é muito importante, principalmente para imigrantes, porque, querendo ou não, nós não temos um conhecimento aprofundado das leis locais. E como todos os contratos que você vai ter na Alemanha são escritos com termos super específicos, com os jargões do direito, que eu particularmente não conheço nem em português, quem dirá em alemão, é importante que você tenha condições de consultar um advogado caso você precise de ajuda. E na Alemanha você não vai ter como escapar de ter vários contratos, né? Então, o seu contrato de locação de imóvel, contrato de emprego, o contrato de telefonia celular. Todos esses contratos vão estar escritos em alemão e utilizando termos que nem sempre uma pessoa que não estudou direito consegue entender. Um exemplo que eu acho válido citar aqui é que uma vez eu recebi uma proposta de emprego aqui na Alemanha e o contrato da empresa tinha uma cláusula padrão, que a maioria dos contratos tinha, que era uma cláusula de não concorrência. De forma geral, essas cláusulas de não concorrência listam diretrizes de coisas que você não pode fazer ou de empresas onde você não pode trabalhar por um certo período de tempo, caso você seja demitido ou peça demissão da empresa com quem você tem esse acordo de não concorrência. A questão é que nesse caso específico, a cláusula estava escrita de um jeito que eu achei esquisito, sabe? Não estava claro para mim o que exatamente entrava nessa não concorrência e do jeito que eu estava lendo a cláusula, parecia, no meu entendimento, que eu não ia poder trabalhar durante 12 meses em nenhuma agência de marketing. Então eu fiquei um pouco assustada. Aí eu queria consultar um advogado para ter certeza que, primeiro, que eu estava entendendo aquilo ali corretamente e também para saber como que é essa questão da não concorrência aqui na Alemanha, né? Caso aquilo ali realmente virasse uma disputa, qual que seria o contexto, como que funciona e tal. Gente, uma consulta de 1 hora com um advogado, eu não lembro exatamente qual era o valor, mas era questão de 300, 400 euros, entende? Então é bastante caro. No final das contas, eu deixei o contrato de lado e fui fazer outra coisa, entende? Mas o ponto que eu queria chegar é que, geralmente, quando você vai precisar de um advogado, de uma assessoria jurídica, é quando você tá numa situação super delicada, entende? Aconteceu algum problema com o imóvel que você tá alugando, ou você foi demitido e aí não estão claros quais são os seus direitos, se a empresa realmente podia demitir naquelas condições. Tudo isso, para nós que não somos locais e que temos essa barreira linguística, às vezes fica muito difícil para a gente conseguir saber quais que são os nossos direitos e
isso cria um sentimento de desamparo. Então, digamos que você tá aí numa situação de aperto, precisa de uma ajuda e aí, ainda por cima, precisa desembolsar todo esse dinheiro para contar com o auxílio de um advogado, sabe? Por isso que eu achei importante incluir esse seguro aqui na lista. Claro que, assim como nos outros casos, o valor da apólice também depende das coberturas. Então, se você tiver uma apólice que cobre só direito imobiliário, você vai pagar menos do que uma que cobre, sei lá, imobiliário, trabalhista, trânsito, né? Você se acidentou, bateu um carro de alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, tudo isso também é preciso levar em consideração. Se você já passou por uma dessas situações, precisou de um advogado ou não sabia o que fazer, comente aqui embaixo, #melasquei. E por último, o seguro que eu particularmente mais gosto, que é o Reiseversicherung, um seguro de viagens. As coberturas do Reiseversicherung podem ser desde as mais simples, como o extravio de bagagem e cancelamento de voos, até coisas bem mais complexas, como, por exemplo, problemas de saúde em outros países. Então, por mais que você tenha um seguro de saúde, que aqui na Alemanha é obrigatório, a maioria desses seguros cobre atendimento básico em outros países da União Europeia, mas não oferece nenhum tipo de cobertura caso você esteja fora da União Europeia. Então, digamos que você viajou de férias para o Brasil ou foi, sei lá, para a Ásia, para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar que não seja dentro da Europa, você pode precisar de atendimento médico. E aí o seu seguro de viagem pode ser o que vai dar cobertura nesse tipo de caso. Existem outras coisas também que você pode incluir na apólice, por exemplo, cancelamentos, tanto de sua parte quanto por parte de terceiros. Então, digamos que você tinha uma viagem marcada e aí ficou doente, aconteceu alguma coisa e na véspera achou melhor não embarcar, mas já tinha pago várias despesas, né? Passagem aérea, de repente hotel, alguma coisa, aluguel de carro. O seu seguro de viagem pode cobrir as despesas que você já teve. Outro exemplo interessante são despesas por conta de visto. Os meus pais, eles viajaram para o Japão há um tempo atrás e eu lembro que para você pedir o visto para o Japão naquela época, era necessário que você tivesse com a passagem comprada e com todas as acomodações reservadas. E aí, claro, você precisa desembolsar essa grana antes mesmo de pedir o visto. Então, imagina se você gasta todo esse dinheiro e aí no final das contas o visto é negado. Você vai precisar cancelar tudo isso e muitas vezes parte desse dinheiro não é reembolsável. Esse é um exemplo também de coisas que você pode incluir numa apólice de seguro de viagem. Além disso, você pode segurar eletrônicos, né? O pessoal que trabalha aí com produção de conteúdo, que às vezes viaja com máquina fotográfica cara, lente, jogo de luz, esse tipo de coisa. Extravio de mala, estrago de mala, todas essas coisas podem ser inclusas no seu seguro de viagem. Para finalizar esse vídeo, eu só queria ressaltar que os seguros aqui na Alemanha, eles geralmente são pagos uma vez por ano. Não tem essa de parcelamento em 12 vezes. A sua apólice vai ter um valor fixo com base nas coberturas que você adotou e você vai pagar esse valor na mesma data todo ano. Por isso que eu recomendo é que você economize um pouquinho todo mês, deixe separadinho lá na sua conta bancária para quando chegar o dia de precisar pagar o seu seguro, você já tenha todo o dinheiro em mãos. Bom, por hoje é isso. Essas eram todas as considerações que eu queria compartilhar com vocês a respeito de seguros aqui na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado. Se foi o caso, não esquece de deixar aquele like, que isso me ajuda bastante, e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.